Bem-vindos a mais um episódio do Santo Breakcast. Eu sou a Tuane e hoje a gente vai falar de Health Tech. A gente vai falar de revolução digital, de crescimento de Health Tech aqui no Brasil e como a tecnologia está se adaptando a esse novo ambiente. Com a digitalização e a necessidade de serviços mais eficientes, as Health Techs estão revolucionando a forma de como oferecemos e consumimos cuidados médicos. Elas chegam para melhorar a prestação de serviço, como telemedicina, inteligência artificial e aplicativos de monitoramento de saúde em diversas frentes. Gestão, modernização de clínicas, hospitais, melhora também ali na parte de exame, agilidade de atendimento e muito mais. Não é à toa que esse segmento é um dos mais promissores quando a gente está falando de inovação. De acordo com um relatório do Distrito de Health Tech Report 2023, os investimentos são altos. Eu estou falando de investimento alto mesmo, tá, pessoal? Desde 2019, elas já receberam mais de US$1 bilhão. E aqui no Brasil, a gente está falando que já tem mais de 1.300 empresas nessa área. Além disso, o mercado de saúde digital está projetado para atingir 12 bilhões até 2025, indicando que não é uma tendência, mas também uma transformação significativa. Está bem aquecido e as health techs brasileiras, elas estão a milhão. Falando disso, uma das health techs brasileiras está aqui com a gente hoje, que é a Horizon, tá? Ela está sendo representada pelo nosso convidado Jair Batista, que é superintendente executivo de integração digital, nome grande, né? E além disso, a gente tem o Lucas Magalhães, que é o nosso diretor de inovação na Santo Digital, e agora um dos meus convidados que mês vem aqui no nosso programa. Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um programa aqui com a gente. Antes da gente começar, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Obrigado, sou Jair, casado, esposo da Juliana, pai de um filho chamado Enzo, 11 anos. Trabalho na Horizon, sou superintendente de TI, estou na área da saúde desde 2019 e desde o início na Horizon. Show de bola, obrigada. Lu? Olá, Tuane, sou Lucas Magalhães, CTO da Santo Digital. Eu lidero os times de entrega de solução e operação 24/7 da Santo. Mais recentemente agora focado com desafios de AI, GenAI. Agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Muito obrigada, gente. Aí falando um pouquinho, gente, Health Tech, quem tem mais experiência aqui é você, Jair, mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente do que é a Horizon, o que a Horizon faz. Vamos lá. A Horizon tem um propósito bem simples e direto, que é o de defender a saúde. E como é que a gente faz isso? Através de 3 dimensões. Uma delas é o combate ao desperdício, a outra é protegendo as pessoas de riscos desnecessários e a outra é promovendo a colaboração e melhores práticas entre os nossos clientes. A gente está dentro do mercado de saúde suplementar, que a gente está falando de planos de saúde, e a gente aplica 4 competências essenciais nesse ecossistema. A gente tem inteligência médica, inteligência analítica e AI e automação. São as 4 principais competências que a gente trabalha. Dentro da Horizon, a gente processa, dentro dos nossos sistemas, ou a gente autoriza ou analisa cerca de 500 mil atendimentos por dia, desde simples consultas, um hemograma simples ou até cirurgias complexas. Eles passam pelo nosso ecossistema, que liga esses beneficiários, cerca de 15 milhões de beneficiários da saúde suplementar, que é cerca de 1/4, são 60 milhões no Brasil, com cerca de 23 operadoras, um pouco mais de 200 mil prestadores, que são os hospitais, clínicas, laboratórios, e 13 mil farmácias. Nossa, então assim, só para quem está assistindo a gente entender, ver se você vai me corrigindo. Então, vocês estão na parte de toda a transação. A gente está falando que entre eu, o usuário final, e o convênio, né, o convênio médico que eu tenho, certo? Exato. Vocês estão fazendo essa transação e também linkam com farmácias também, é isso? Então, você faz toda essa transação que está nas minhas solicitações que eu estou trocando com essa galera na ponta final, é isso? É isso, exatamente isso. A gente atua em todas as etapas para diversas operadoras desse ecossistema do beneficiário, desde o momento que ele precisa ser autorizado
a fazer determinado procedimento, alguma consulta. Você pode dar um exemplo de uma etapa? Tipo assim, o meu cadastro ou Você minha chega no solicitação hospital, de exame? você chega no hospital, no pronto-socorro, para ser atendida, você tem que entregar sua carteirinha. Você entregou sua carteirinha, todo o processo de validação disso passa pela Orius. A gente diz, bom, de fato, a Tuane tem o plano de saúde X, pode ser atendida nesse hospital. Tá autorizada Bacana. Então, inclui toda a parte de segurança, tanto para mim quanto para o convênio. É isso? Inclui. Tá, Exato. muito bom. Legal, bacana. E aí a gente tá vendo que a HealthTech tá revolucionando, isso é uma revolução, né? Não sei de quantos anos para trás, né? Não sou da área da saúde, pessoal, mas não era dessa forma e entendo que tá vindo bem aquecido. E aí a gente vai falar de inteligência artificial, porque eu entendo que a inteligência artificial é um pilar bem importante para vocês ali dentro dessa dinâmica, né? E aí como que ela tá sendo usada, assim, em HealthTech, eu entendo que atendimento, diagnóstico, exame, melhora tudo na parte quando a gente está falando relacionado à saúde. Mas na parte da Horizon, como vocês estão nessa camada de transação, como que isso funciona? Como que vocês aplicam? Vamos lá, só alguns dados a mais. A gente está falando de a saúde no Brasil, comparada com o PIB, está em cerca de 10%. A gente fala de quase R$1 trilhão gastos nesse mercado. Nem sei escrever. Eu também não sei nem como que fala. E dentre esses, pouco mais da metade está dentro da saúde suplementar e a gente tem muita transação. Então eu falo de autorização. Puxa, eu não posso ter gente olhando carteirinho, acessando o sistema de operadores para saber se de fato você pode ser atendido. Por exemplo, no caso do atendimento que eu comentei. Então, a gente usa a IA para fazer essas análises e algumas integrações também. Em outros momentos, a gente faz análise de contas médicas, a gente faz faturamento digital. Então, tudo isso são dados transacionais que passam pela nossa base. A gente tem 1/4 das vidas da saúde suplementar dentro de casa. Então, a gente atua oferecendo para os médicos também um apoio à decisão. Não é só uma automação de decisões sim ou não, mas sim uma apoio à decisão. Um médico que precisa analisar muitas contas, analisar se faz sentido aquele tipo de atendimento, todos aqueles materiais utilizados, ele deixa de analisar tudo isso e a IA ajuda a direcionar essa análise dele para que ele consiga focar de fato no que precisa. Entendi. Nossa, então assim, é muito mais aprofundado, que senão a gente pensa assim, eu cheguei ali no hospital, ou enfim, tô fazendo online, aí eu vou preencher aquela ficha, a gente sabe que tem todo aquele processo que eu tenho que provar pro meu, como que chama? Quando a gente tem convênio, meu convênio, que sou eu mesma, certo? Então eu preencho ali tudo bonitinho pro meu convênio. Você tá em toda essa jornada, porque você tá nessa parte, mas você também tá na parte quando eu vou estar lá dentro, que o médico vai pedir um exame, que eu vou ter que tomar uma medicação, tudo isso tem essa integração para ter esses dados e pelo que entendi a AI te ajuda aí, é isso? Ajuda desde a entrada, até com biometria facial. Porque eles tiram uma foto para ver se sou eu mesma. E até depois da sua saída, porque depois disso os hospitais, os prestadores, eles vão enviar a conta, em vez de enviar a conta para você, paciente, eles vão enviar a conta para o convênio. A gente faz toda essa análise para ver se houve algum tipo de desperdício. É muita transação, então. Eu tô imaginando que é muita transação por dia. Vocês devem rodar o quê? A gente fala de mais de 150 milhões de transações ano. Uou, é muita transação. E as soluções de faturamento digital, parte dessas transações passam pela nossa solução de faturamento digital, elas processam algo em torno de 58 bilhões de reais em transações. Gente. Ô Lu, aí aproveitando que você está aqui também, falando de AI, não é muito a nossa área, Health Tech, mas eu entendo que na sua experiência profissional você já contribuiu na área da saúde ali, com alguns projetos, algumas coisas. Como que você acha que esse posicionamento da AI? O que a gente tem visto com outros clientes aqui da Santa Digital nesse ramo, né? Eles têm buscado bastante assistente virtual mais humanizado, então trazendo para o paciente a possibilidade de ele, uma simples agendar uma consulta, um exame, ele não precisa ligar, ele simplesmente fala com um assistente virtual que ele vai conseguir ir lá e buscar uma agenda para ir fazer uma consulta ou até mesmo um exame, né? A gente tem olhado na perspectiva da própria clínica, do hospital,
o que a gente chama de um overbooking inteligente, né? A gente sabe que muitos pacientes acabam dando no-show em consultas. Sim. E às vezes o médico ele fica com horário ocioso, né? Então a gente usa AI para identificar padrões de comportamento tanto da pessoa quanto a especialidade daquele médico, a reputação daquele médico, para mostrar para o clínico, hospital, que ele, para alguns horários, ele pode colocar até um overbooking a mais, porque vai ter incidência de no-show. Então a gente já consegue otimizar a receita da clínica do hospital. E outros pontos também, para quem vende seguro de saúde e tudo mais, ele entender ofertas personalizadas com AI, né, para cada vez mais fazer aquela cesta para o cliente, né, com mais personalização baseada em comportamento, e também recomendação de produtos, né, o que o cliente pode. O cliente tem seguro de vida, mas aí pode ter saúde, odonto, outras coisas, fazer upsell, cross-sell. Então, tudo isso a gente vê bastante empresas de health buscando ajuda e ajuda da Santo aí com essa expertise nossa de AI. E também o back-office, né? O quanto mais otimizado o back-office, toda a jornada do back-office, maior a produtividade. Isso que o Jair comentou aqui, que a Horizon tem feito com excelência, né? Então, pessoal, quando a gente fala do back-office, a gente está falando da parte da Horizon mesmo. Sim, exato. Então, a AI, ela ajuda em toda a jornada. A gente está falando desde a parte transacional ali atrás até a ponta usuário final, é isso? Sim, sim. Show, muito bom, Lu. Obrigada por complementar. Eu estava lendo uma matéria esses dias de que não queria contar, mas eu tô beirando os 40, né? E aí a gente era uma matéria falando como o nosso nível de exigência relacionado à saúde da minha geração, a nossa geração, vamos colocar, todo mundo tá com 40 aqui, ela altera. Porque a gente não quer mais ligar eu quero tudo muito fácil, eu quero tudo, né? Eu quero tudo rápido. Então, como a tecnologia, como a AI, ela tá se integrando isso, porque eu quero comprar online, qualquer coisa que eu vou comprar, mas eu também quero toda essa facilidade. Então, eu quero marcar minha consulta com facilidade, sim. Eu quero fazer uma consulta online também, eu não quero me deslocar. Então, eu acho que a AI, ela entra nesse ponto e ela ajuda bastante, otimizando e gerando também, vamos falar a verdade, um lucro para as empresas que atuam com isso. E aí, falando um pouquinho de desafio, a gente está falando de inovação. Aí você comentou no início que você está na área da saúde desde... 2019. 2020. Tá, bacana. E você já sentiu muita mudança desse período que você está? Sim. Porque sim. a AI começou agora entendendo que, né, aí se a gente falar de 10 anos, que você deve ter essa convivência dentro da Horizon, né, de 10 anos para cá, deve ter sido um boom, né, assim, e aí, o que acontece nessas mudanças? Como que é essa adaptação para a Horizon, assim, como que vocês desenrolam isso? Na verdade, o mundo da saúde é um mundo muito dinâmico. Quando eu falei que a gente chega a 10% do PIB, é uma porcentagem que tende a aumentar. Porque a gente tem o surgimento de novas doenças, tem o surgimento de novas tecnologias capazes de tratar essas doenças, mas, por outro lado, muita coisa nova que entra não substitui completamente as antigas, então a gente tem que usar tudo. Acaba ficando cada vez mais caro. E com o surgimento de novas doenças, por exemplo, a Covid, que ocorreu, mudam os protocolos, mudam as possibilidades. Nossa, tem isso, né? Ficou todo mundo online e ainda tinha toda a parte que afetou, né? Exato. Ocorrem até novos tipos de desvios. A gente fala que são fraudes ou erros médicos ou abusos, desperdícios, enfim. E a gente tem que ficar de olho e a gente usa muito a IA por isso, porque cada vez mais um volume maior de transações. Não dá para contar, né? A gente com não consegue 100% usar humanizado, né? A gente faria um trabalho muito com uma qualidade muito pior. Tá. Então, esse é um grande desafio, volume. Volume, é muito volume. E as mudanças. Pelo valor que você está falando, né? Pelas transações. Então, você tem uma demanda alta que não pode parar, porque entendo que não pode parar. Você tem grandes transações e mudança, né? Então, você está se adaptando o tempo todo, né? Você tem que se adaptar todos os dias. Sim.
E o que tem de desafio quando a gente está falando de desafio? Quais foram os maiores desafios que vocês já enfrentaram? Porque tem muito, né? Mas os maiores, falando de tecnologia. Eu acho que se conseguir monitorar e gerar novos insights para nosso time de inteligência médica e identificar novos tipos de desvios e fraudes. Porque quando a gente identifica, a única coisa que a gente sabe é que isso vai migrar e a gente precisa continuar monitorando esse sistema, senão esse custo com saúde vai aumentar muito e vai prejudicar, inclusive, o país. Já estamos em 10% do PIB, a tendência é aumentar muito. Tá. O desafio é manter algo saudável num ambiente que, por natureza, tende a ser cada vez mais caro. E não só por fraudes, eu tô falando, quando eu falei de novas tecnologias surgindo. Puxa, eu tenho um equipamento que é muito caro, que consegue monitorar e tratar uma quantidade de problemas, uma quantidade de doenças. Surgiu em algum lugar no equipamento que trata muito melhor uma parcela dessas doenças. Eu vou poder substituir aquele antigo? Não, eu vou ter aquele custo e vou ter o custo do novo. Você vai somando custos. Somando. Né? Então, o nosso desafio é esse. Otimizar isso, Uhum. se adaptar, otimizar e entregar o que é melhor de jornada ali dentro disso, né? Isso, e avaliar se se as melhores práticas estão sendo Aplicadas. de fato aplicadas. E quando a gente fala dessas aplicações, dessas avaliações, dessas análises, né? É humanamente impossível a gente entregar isso assim, né? Eu vou pegar papel por papel essa quantidade de transação. Uhum. Então, o investimento em tecnologia, pelo que eu entendo de health techs, no geral, mas eu acho que, falando de medicina, nesse tamanho de investimento, ela é fundamental, certo? Sim, é fundamental. Um outro ponto, por exemplo, na análise de materiais. Eu tenho materiais muito similares, que um custa R$1, o outro custa 500. Qual o médico vai escolher? O médico pode até não conhecer todas as opções possíveis, ou pode escolher os mais caros. A gente tem, inclusive, um serviço que é uma tabela Horizon, que a gente indica quais materiais são utilizados para determinados procedimentos, enfim. A gente analisa também outros casos de desperdício que a gente identifica. Você vai fazer uma cirurgia no ombro, precisa colocar pino, geralmente coloca 2 ou 3, o prestador está te cobrando 7 pinos. Nem que eu fosse o Thanos. Maguila, eu conseguiria colocar tanto pino. Nossa, mas é muita coisa, né? É muita integração. É muito documento, é muito papel. A área da medicina é muito papel. A gente está falando de muito papel. A nossa parte de back-office tem muito papel. A gente... O pós, quando o prestador envia a cobrança para a operadora, para o plano de saúde, a gente tem muito papel. A gente recebe muito papel lá dentro. E nisso entrou o case com a Santo. A gente recebe e processa cerca de 3,5 milhões a 4 milhões de imagens por mês. Meu Deus, então, por mês? Por mês. Chega caixas e caixas de lotes de guias, que tem a guia, que é aquele documento que você assinou quando foi entrar no médico, com os documentos que o hospital vai anexando. E às vezes a gente está numa condição, eu falo, gente, eu conto que eu explano minha vida, numa condição tão degradante quando a gente chega no hospital, que a minha assinatura ela é uma coisa, eu não defino nem ela como uma assinatura. E às vezes eu fico pensando, vai chegar em quem esse papel? Chega na hora. Chega na hora. E aí vocês, então, avaliam esses documentos com tecnologia. Esses documentos com tecnologia. O que a gente faz é digitalizar, aí a gente conta com o apoio do Santo ID enviando essas imagens para que eles classifiquem, primeiro, para garantir que de fato todas as guias que o prestador está cobrando foram de fato enviadas. A gente faz a classificação dessas imagens e faz a extração de dados, para que a gente consiga fazer essa avaliação, fazer todas as avaliações. Avaliar e tudo mais. É que eu queria contar para quem está assistindo a gente um pouquinho mais de Santo ID, para a pessoa não ficar tão por fora. Eu sou muito fã de Santo ID, mas eu vou deixar o Lucas contar ali para a câmera dele quem é o Santo ID, o que a gente faz com o Santo ID. O Santo ID é uma plataforma SaaS desenvolvida pela Santo. Esse produto ele é feito para processar documentos em larga escala. O primeiro step desse processamento é a gente identificar que documento que é. Então, a gente recebe uma imagem e a gente fala, olha, essa imagem
é uma guia médica, é um RG, é um boleto, é uma nota fiscal, né? Tá bom. Baseada nessa classificação, a gente extrai todas as informações desse documento, né? A gente tira o OCR, mais famoso ali pelo mercado. Então, a gente extrai o que é digital para texto, né? Ou seja, algo que a gente consiga colocar em um sistema e tudo Tá. mais. Tipo, tirar o RG na hora que eu mando a foto e já colocar num CRM, Já- numa planilha, em algo assim. Exatamente, É isso. tá? Então, a gente classifica, extrai esses dados dentro do documento e também a gente consegue fazer a prova de vida. É uma solução que o cliente pode, para garantir que aquela pessoa, né, faz a prova de vida, olha o Legal. RG, sabe, que esse RG é essa pessoa Bate também, a foto com pra a gente fotinha que eu tiro na ajudar ali na recepção. detecção de fraude, tá? Então, é um produto desenvolvido pela Santo que contém aí uma série de modelos de inteligência artificial para que a gente consiga, além de identificar que documento que é, conseguir extrair os dados e processar em larga escala. Ai, que bacana. Uhum. Adorei, gente. Eu gosto de Santa ID. E aí, vocês então implantaram Santa ID na Horizon. E aí, você já teve um resultado bacana. Já tive um resultado bacana. Até antes da Horizon, eu já utilizava o Santa ID na minha casa antiga. Eu vim do mercado de uma empresa de back-office do mercado financeiro. Olha só. Surgiu uma necessidade da mesma coisa que o Lucas explicou. Digitalização, classificação, extração de dados. Foi quando a gente, inclusive, chamou a Santo para criar um projeto. Esse projeto foi... Então, o Santo ID, ele não é direcionado só para a área da saúde, porque você citou o mercado financeiro, então ele pode atender outras frentes também. Sim, sim. A gente processa uma larga escala de tipos de documentos diferentes. Então, uma financeira pode utilizar o Santo ID para fazer N processos lá dentro que envolvam documento, desde identificar um CPF, identificar uma assinatura e um contrato, aquele Know Your Customer, né? Também a gente tem integração com a Serpro para saber se aquele RG que você tem, de fato, ele está homologado na base da Receita Federal. Então, a gente consegue, sim, trabalhar não só com a saúde, mas com o mercado financeiro e outras áreas de negócio também, tá? E aí, pelo que eu entendi, se adapta bem à ferramenta. Quando você fala assim, eu vou receber um RG e ver se isso é um RG mesmo. Você consegue treinar ela para outros documentos? Porque, pelo que eu entendi, lá tá treinado para guia médica, é isso? Sim, eu acho que a gente tem mais de 30 documentos, se não me falha a memória aqui, tá? Bacana. Obrigada, Lu. Ele ainda não falou, mas tem uma opção do próprio usuário configurar o documento, Ele mesmo um documento consegue. personalizado para E vocês usam na Horizon? Usamos. É bacana, então, a usabilidade da Muito. a acurácia ali, a assertividade. E como que ela melhora esse processo de vocês, assim, operacionalmente falando, no dia a dia? Aí, independente de ser mercado financeiro ou saúde, qual que era o cenário anterior? Que foi quando a gente chamou a Santo. A gente, via de regra, o nosso cliente enviava novos formulários que a gente precisava treinar para extrair, mais fornecedores antigos e um pouco mais menos tecnológicos, eles precisavam de um envio de uma massa muito grande de imagens. Eu preciso enviar 5 mil, 10 mil imagens do mesmo formulário para que eles treinassem. O custo era muito alto, então um formulário de uma página custava para a gente cerca de 100 a 150 horas de desenvolvimento do fornecedor. E era um mundo muito dinâmico, a gente trabalhava com um banco, então a gente recebia formulários de tudo que a gente fosse atualizados, de imaginar, crédito né? imobiliário, de crédito consignado, e ficava muito caro. Chamei a Santo, gente, eu preciso de uma solução. Eles entregaram uma solução que, com uma imagem bem definida de um formulário novo, eu já consigo falar, esse é o tipo de formulário que eu quero, e esses são os campos que eu quero extrair, essas informações eu preciso incluir na minha base. E a ferramenta treina e resolve. Não tenho mais todo o otimiza trabalho. também todo o custo interno da empresa com funcionário, com tudo Todo mais o das custo. áreas. Exato, e custo de projeto também. Porque para cada Show. formulário eram 100 a 150 horas de desenvolvimento. Nossa, é muito tempo. Hoje, em 15 minutos, Ainda mais assim, para algumas frentes ali é impossível, né? Tem que ter tempo e dinheiro, como dizem, né? Não sei se é verdade, mas... E imagina o processo. Eu preciso de precisava de cerca de 5 a 10 mil imagens de um formulário, só que esse formulário já tinha que estar em uso. Então, durante a coleta dessas imagens, eu tinha que processar tudo 100% manualmente. Então, a minha operação tinha que ser gigante.
Tinha que ter muito. E fora o risco de erro, né? Fora o risco Que de você erro. tem que colocar, né? Porque Exato. existe, não tem como. Treinamento Ele de existe. equipe, enfim. O custo, reduz o custo. E assim, hoje na Horizon, vocês utilizam a ferramenta, faz essas transações via Santo ID, via ferramenta, e otimizaram bem. Você deve ter, assim, otimizado investimentos, né, Sim. diário e tudo mais. Aham. Isso tem funcionado bem. Tem funcionado bem. A gente recebe, então, a gente processa cerca de 3,5 milhões a 4 milhões de imagens por mês. Não são todas guias, porque cada guia vem acompanhada de anexo, nota fiscal, exames realizados, para que toda a análise seja feita. E a gente conseguiu otimizar a identificação de guias e automação de reconhecimento para saber se as guias de fato estão presentes no lote ou não, em quase 85%. Nossa, é um número bem alto, A gente bem estava expressivo. A gente estava num número mais baixo, a gente estava perto de 40%, 50%. Com a transição para o Santo ID, chegamos a 85% de automação nessa identificação de guias. Nossa, muita coisa. Então, assim, tecnologia é super sua aliada. Sim. Santo ID, ele também entra como super aliado, baseado ali. Você falou que é um SaaS, Lucas. SaaS, então, ele já vem pronto, mas é adaptável ali ao usuário, é isso, né? Sim. Show de bola. Gente, nosso tempo está acabando, mas eu quero muito agradecer vocês, Jair, Lucas, por ter compartilhado aí o conhecimento dessa aula. Não manjava nada de Health Tech. A gente está vendo que ela está mudando ali, assim, como você traz um dado importante. Vai mudar muito a saúde no Brasil em questão de custo, e eu entendo que a tecnologia ela ajuda ponta a ponta. A gente está falando desde a parte da transação até eu que uso ali na ponta final. Então, muito obrigada mesmo pelos dados, pelas informações. Obrigada a você também que assistiu a gente. Lembre-se de compartilhar, deixar seu comentário, não perder um episódio. E eu vejo vocês na nuvem. Até mais!